eu acho que uma coisa que você falou, Stephanie, chama muita atenção em dois sentidos. Primeiro que a gente foi, que trabalha em show, tal, fomos os primeiros a parar de fato, né? É, por necessidade, por, enfim, entendimento que era impossível dar continuidade naquele momento ao que estava perante o que estava acontecendo ao redor. E agora, mesmo com uma certa liberdade de fazer eventos, porque não está exatamente proibido, né? As pessoas têm feito shows, os shows têm acontecido, mas o nosso rolê, o nosso núcleo de artistas e de pessoas que atuam nesse ecossistema, a gente parou de novo. Meio que por. Não livre e espontânea vontade, porque a gente não tem vontade de parar, mas a gente parou por ter a gente tem que arcar com essa responsabilidade. Isso é uma coisa muito maluca, né? Você não tem uma coordenação do poder público ou das autoridades sanitárias que seja coordenado em âmbito nacional. Que era o que você, a única coisa que precisa fazer numa pandemia é você coordenar nacionalmente, porque não adianta nada cada estado fazer uma coisa, cada prefeito resolver um negócio, os vírus circula. A gente vive num mundo globalizado. Se a gente não tiver uma coordenação que, no mínimo, seja nacional, a parada não vai se resolver, né? A coordenação, na verdade, deveria ser global, mas se não for minimamente coordenado, não tem como. E é o que a gente está vivendo há 2 anos, né? E agora é uma sensação muito ruim, porque tá todo mundo muito abatido. E com isso, a gente vê as pessoas batendo cabeça entre si. A gente está batendo muita cabeça entre si. O cancelamento do carnaval, por exemplo, foi uma coisa muito grave. Que a gente acaba não sendo tão afetado porque não é muito nosso. Eu não sou muito de carnaval, embora já tenha tocado muito em carnaval. Acredito que o Rodrigo também não deva se apresentar muito em carnaval, mas é uma coisa que afeta toda uma estrutura que depende disso e que, assim, talvez seja culturalmente e socialmente a fatia da sociedade que mais depende, não só financeiramente, mas também como uma sensação de pertencimento, sabe, tem uma coisa ali que no carnaval que é muito séria e que a gente simplesmente está abrindo mão do carnaval como se ele fosse uma festa única e simplesmente, e ignorando toda essa estrutura por trás e todas as pessoas que dependem disso e que passam um ano trabalhando nisso, pessoas que trabalham em barracão de escola de samba, que é ambulante, que depende de turismo, tem vários setores que são afetados. E o que acontece é muito de cima para baixo, simplesmente se cancela e não tem nenhum tipo de política pública que vise minimizar os danos desse cancelamento. Isso é absolutamente surreal. Só que o problema é que a gente está vivendo num lugar que surreal virou, sabe, uma palavra que a gente, né, tudo que está acontecendo é muito absurdo. A gente parece que está num episódio dos Simpsons, sei lá, uma coisa horrível o que está acontecendo, né, nesse país. Então, assim, todo mundo sabe apontar os erros, mas a gente tem muita dificuldade de apontar as soluções, né? Eu acho que agora depende muito. Como a gente não tem governo, basicamente, ou a gente tem um governo que joga absolutamente contra, na verdade. O projeto do governo é, de fato, destruir esse setor, né? O setor da cultura, ele representa um risco muito grande para um projeto fascista como esse que está no governo. Então, esse projeto de destruição, o projeto de destruição vai além, é um projeto de destruição do Brasil, né, como sociedade, como toda a cultura que a gente construiu no Brasil e que vai muito além de, assim, arte, no geral, a cultura da gente como um povo. Isso está sendo destruído, porque a ideia desses malucos aí, dessa gente que é completamente fora da realidade, é destruir o que tem, porque isso tudo representa uma ameaça. Então tem que destruir para construir algo que seja fora né, desse. É algo muito difícil de imaginar se tratando de um país como o Brasil, tão rico em tantas esferas, de tantas formas, né? Então, assim, é muito difícil, é muita coisa para falar, né? Então, talvez, desculpa se eu me alonguei, mas é porque realmente é muita coisa para falar e acho que esse papo ele
tem uma necessidade de acontecer e não só. Eu acho que muita gente está precisando estabelecer esses diálogos, eles têm que ser pulverizados porque a gente precisa se organizar de alguma forma, né? Mais do que tudo, acho que agora a gente carece de uma organização. Com certeza. E antes de eu passar a palavra para o Rodrigo, eu queria pontuar duas coisas importantíssimas que você falou, né? A gente teve o cancelamento do carnaval, mas o carnaval do povo, o carnaval da rua. A gente tem que lembrar que o sambódromo ia rolar, só foi adiado, mas o carnaval do sambódromo, por exemplo, que é um carnaval que movimenta dinheiro, é um carnaval, né, que tem patrocínio e que assim vai ser contemplado pela burguesia, esse carnaval está permitido, ele vai acontecer, tirando as festas privadas aí que a gente sabe que vai, né, elas vão acontecer. É um ponto que eu queria jogar aqui antes de passar a palavra para o Rodrigo. E outra coisa importantíssima também é o fato de que a gente tem que parar e olhar para nós mesmos e pensar, pô, se a gente está vivendo num governo, que aí eu até coloco um adendo, não é fascista, é nazi-fascista, né? Eu já falo isso desde, sei lá, do período da minha faculdade, mas na imprensa desde 2017, falando, gente, isso aqui é um projeto nazi-fascista, não é só fascista, é nazi-fascista. Então, diante disso, a gente tem que olhar para nós mesmos e nos organizarmos, como você falou, Daniel, e também acreditar que a gente é capaz, né? Acho que passa por isso também.